cabelo não desce, jovem. Isso aqui, quando vocês não são dessa geração, tinha um filme chamado Os Batutinha. Aí tinha um menino chamado Alfafa, que o cabelo aqui dele não descia de jeito nenhum. Por meu cabelo ele tem um princípio de moicano aqui atrás. Mas é a escolha dele, ele faz o que ele quer. Não... Aí eu tô naquela fase, jovem, que eu não vou discutir com o meu cabelo, porque ele tá querendo ir embora. Então se eu pegar uma discussão, ele vai embora de casa. Então se ele quiser, vá meu filho, você quer subir, suba, quer ir pro lado, ele dá uma volta aqui, ele faz o que você quiser, bebê. Senão ele vai embora, ele já não tá muito me curtindo, tá certo? Já tá querendo fugir de casa, tá? Professor, pode ocorrer uma guerra civil no Brasil? Jovem, a guerra civil já existe no Brasil. Só que a gente não chama de guerra, a gente chama de violência urbana. Por quais motivos? Pelos todos os motivos que existe uma guerra. Ambição por dinheiro, espaço, briga de gangue, briga por bairros, ocupação de terra. Você tem noção de quantas pessoas morrem por ano no Brasil, no interior, por ocupação de terra ilegal? Teve uma freira americana que avisou que ia morrer e morreu. Ela avisou o Ministério Público que ia ser morta, porque estava querendo devolver terras tomadas ilegalmente, e foi morta. O negócio é pesado, jovem, é porque a gente não chama de guerra civil, mas já existe, tá? Outra coisa importante de 61, né? A construção do Muro de Berlim, Cuba socialista. Lembra da nossa última aula de Guerra Fria, que eu disse a frase famosa de Fidel, o que está em Cuba, é de Cuba. Os Estados Unidos curtiram? Não. E disseram, Cuba devolva. E ele disse o quê? Não. Certai aí, é daí. Certai aqui, é daqui. Pronto. No nosso espanhol cubano, o que está aí Cuba, é de Cuba. Se tu vier eu, Castro. Por isso que era Fidel Castro. Tá certo? Os americanos fizeram um projeto chamado Aliança para o Progresso. Tem uma namorada aí que também tem esse projeto, né? Da Aliança para o Progresso. Fica 7 anos de namoro, enrolando a bichinha. Aí quando todo mundo da família começa, e aí, não vai casar não? E aí? Aí ele dá uma aliança para o progresso. Tá certo? Para ganhar mais 3 anos de contrato social, dá uma aliança para enrolar. Não é nem de noivado, é aliança de compromisso. Ó. Já tem 7 anos de namoro. Oi. Aí quando vai casar, antes de casar faz o quê? Dá um cachorro. Porque o cachorro é a nova renovação de contrato. Tá? O do cachorro tá colando mais não, viu? O cachorro pequeno, todo mundo adora. Depois que ele fica grande, o pessoal começa a ficar com raiva do bichinho. O que é que ele faz? A mesma coisa que quando ele é filhote. Caga, mija, estraga tudo, mas balança o rabo. Só que quando ele é pequenininho, ele é lindo. Depois que ele é grande, ele é trabalhoso. Tá certo? Então se você for dar um cachorro, não dê se o bichinho for voltar não, que o bichinho fica triste. Tá certo? Dê os cachorros pro Fábio Frota. Tá? Pro menino Normando. Normando tá com um projeto aí de criar 42 cachorros. Tá? Depois eu vou deixar o endereço dele aqui. Você pode deixar cachorro e gato na casa dele, que ele tá recebendo aí. Olha. Ele quer que você situe o projeto da Aliança para o Progresso. Na América Latina. Jovem, quais são as duas coisas importantes de 61? Muro de Berlim e Cuba socialista. Se eu estou na América Latina, interessa o Muro de Berlim? Não, interessa Cuba. Nós temos que procurar um item que fale sobre a interferência de Cuba na Guerra Fria. Vamos lá para o item A. Os americanos estavam querendo bloquear a acentuada evasão de capitais latino-americanos, resultante da importação maciça de bens de consumo do Japão. Jovem, em 61, o Japão estava com condições de produzir? Não. O Japão estava quebrado. Quando é que o Japão começou a se modernizar? Anos 90. Bem nos anos 90 mesmo. 90, 91. O Japão já tinha tecnologia de informática, robótica. Tá certo? Não pode ser o A. B. Os americanos queriam conter o avanço dos movimentos revolucionários na América Latina, reafirmando a liderança exercida pelos Estados Unidos sobre o continente, numa conjuntura de acirramento, quer dizer, a Guerra Fria pegando fogo, por conta da Revolução Cubana. Perfeito o item B, de bola. Tá certo? A 7, a gente vai voltar lá para o feudalismo. Lá no feudalismo, tá? A gente sabe que o feudalismo tem quantas 3 características? 3. Cultura, pode botar aí, anote aí o OBS aí, as 3 características do feudalismo. 3 características do feudalismo. Professor, estou ficando sem espaço para coisar.
No final tem um espaçozinho para anotações. No final tem um espaçozinho, tá? Porque Cuba se tornou socialista, não foi opção. Foi falta de opção. Os Estados Unidos fez bloqueio econômico a Cuba, embargo e ameaça militar. Invadiu Cuba para matar Fidel e falhou, mas invadiu. Quem foi que protegeu Cuba? A União Soviética. Não tinha outra escolha para os cubanos, naquele momento, mais viável do que se unir à União Soviética. Se eles se unissem à União Soviética, eles já ganhavam duas coisas de cara. Um local para vender seus produtos e proteção militar, porque os Estados Unidos não tinham coragem de enfrentar os soviéticos. Tá? Então eles se tornaram socialistas porque eles iam ser destruídos pelos americanos. Tá? Ó, primeira característica da sociedade feudal: cultura teocêntrica. Cultura teocêntrica, que é quando a religião é o centro cultural. Tá certo? Segunda característica: poder político descentralizado. O que é isso, professor? Poder político descentralizado. Cada feudal comanda o seu feudo. Cada um no seu quadrado. Tá certo? E economia de subsistência. Tá certo? Economia de subsistência. Eu só produzo o meu sustento. Não é porque eles querem não, é porque eles não tinham capacidade de produção. Tá certo? Não tinham tecnologia. Vamos lá. De acordo com o comentário que ele bota no texto, a respeito da sociedade feudal, é correto afirmar: a vida urbana se consolidou com a organização administrativa do burgo, extinguindo o prestígio do proprietário de terra. Você não sabe o que é burgo, então você bota logo do lado aí o que é burgo. Para quem sabe, ótimo. Para quem não sabe, vamos lá. Para quem não sabe o que é burgo: área comercial. Tá certo? Quem trabalha no burgo é o que, jovem? Burguês. Não é o burguês do seu Jorge. Aquele burguês do seu Jorge é rico ou é pobre? Rico, olha a música. Vai no cabeleireiro, esteticista, vai o dia inteiro, vida de artista. Vai pra balada, bate destaque, seus amigos até de madrugada. Esse aqui, ele trabalha no burgo. Quem trabalha no burgo é burguês, porque faz comércio. O burgo fica dentro do feudo? Fica dentro do feudo. É uma área do feudo que tem comércio. Então eu extingo, eu acabo o poder, o prestígio dos proprietários de terra? Não, porque o burgo tem que acontecer dentro da propriedade de alguém. O cara que é dono da terra cobra alguma taxa do burgo? Com certeza cobra taxa. Tá certo? Então item A, não. O aumento do prestígio do clero enfraqueceu o poder dos senhores de terra em toda a Europa? Jovem, quem é o maior proprietário de terra da época? O clero. Se o clero está forte, a propriedade de terra está forte? Tá. O item B, ele está se contradizendo. C. A expansão dos grandes domínios pelos senhores feudais propiciou a centralização política monárquica. A gente começou dizendo uma característica da sociedade feudal: a descentralização. Não pode ser o item C. D. O surto crescimento da cidade garantiu a ascensão da burguesia como detentora do poder? Ainda não. A burguesia só vai tomar o poder quando ela mata o rei. Na Revolução Inglesa, na Revolução Francesa. Aí você vai botar uma informação importantíssima. Bote assim, ó. Comuna é o nome da cidade. Comuna é o nome da cidade medieval preparada para o comércio. Quando eu tiver uma cidade inteira comercial, o nome dela não é burgo, é comuna. Se for só um canto, é burgo. Se for a cidade todinha, é uma comuna. Professor, então qual é a diferença de uma comuna para uma rança, para uma guilda, que tem no livro, rança? Rança ou guilda é quando aquela cidade, ela é exclusiva de um produto. Na Idade Média, você ia para uma cidade para comprar só uma coisa. Onde é que compra sapato? Aí você ia para a cidade do sapato. Você ia para a cidade dos perfumes. Tá certo? Beleza? Quem assistiu aquele filme Perfume,
história de um assassino, tá? Você vê que ele sai procurando a cidade que é famosa pelos perfumes, porque é o grande desejo dele produzir o perfume perfeito, tá? No item o poder do senhor de terra se fortaleceu através da exploração e imposição de taxa que se estabelece em seus domínios. Com certeza, os senhores feudais cobram taxa de quem mora lá dentro, tá certo? Beleza, item olha 8. Eu tinha falado que era 8, né? Aquela questão do neoliberalismo. Não é 8 não, jovem, me confundi. É a 13. Dá 8 para 13 no instante e pula. Tá certo? É rápido. Vamos aqui na 8. Os bispos devem ser irrepreensíveis, sábios, castos e bons dirigentes de seus bispados. O concílio pede que cada um seja sóbrio na mesa e coma pouca carne. É preciso também que se acostume a não falar de assuntos ociosos durante as refeições. O concílio ordena leituras santas e que cada um instrua seus empregados a não semear discórdia, não beber, não ser imoral. Espera aí que eu me perdi aqui. Cobiçoso, arrogante ou blasfemador, que logo abandone os vícios e sigam as virtudes, que nas roupas e no vestuário e em todos os atos eles sejam honestos, como convém ao ministro de Deus. O trecho faz parte das decisões tomadas pelo Concílio de Trento, convocado pela igreja para fazer frente aos avanços da reforma religiosa. Concílio de Trento é a famosa contra-reforma, beleza? Reforma protestante, a igreja católica vai reagir com a contra-reforma. A respeito da reforma e da contra-reforma é correto. No anglicanismo, a autoridade do Papa inglês foi mantida todos os dogmas católicos. Jovem, se eu mantiver todos os dogmas católicos, como é que tem diferença do anglicanismo para a igreja católica? Não vai ter diferença, porque o dogma é uma verdade que eu não questiono. Se eu mantenho tudo que a igreja católica diz, então não tem igreja protestante, tá? B. No calvinismo, a ideia de predestinação indicava que o sucesso material era contra Deus. Não, você quando enriquece, você está sendo abençoado. Agora você só pode ser abençoado se você trabalhar. Não pode enriquecer de forma ilícita, injusta. Por isso que os calvinistas não gostam de jogo de azar, porque você enriquece sem trabalhar, você ganha num sorteio, você ganha num jogo. Eles não gostam, tá? C. No luteranismo, a doutrina do livre exame deve se submeter à autoridade da igreja. Ou se ele tem livre exame, o que é livre exame? Ele tem direito de escolher o que quer fazer. Aí tem que se submeter à autoridade de alguém, mas ele não tem direito de fazer o que quer. O item C, você está estranho, item C. Por que você é assim? Item C. D. No catolicismo, somente a igreja e o Papa tinham autoridade para interpretar os textos. Corretíssimo. Você pode ler. O que você não podia interpretar, falar sobre. Você não podia ler a Bíblia e sair comentando sobre ela. Você não é membro da igreja para fazer isso. Então, item D de danado. Bora. Não tem perigo de não ter uma questão que envolva revolução industrial. Todo ano cai uma questão de revolução industrial. Então, estamos aqui com a nossa questãozinha 9 sobre revolução industrial. Mais desagradável do que o próprio advento, nascimento da fábrica, foram as condições humanas que esse nascimento acarretou. Quer dizer, ele diz que mais desagradável do que o nascimento da fábrica foi a desigualdade social que a fábrica provocou. A consolidação da revolução industrial em diversos países da Europa e seu consequente processo de expansão ao longo do século XIX, circula aí século XIX. Por que, professor, vou circular século XIX? Porque você vai puxar a seta agora. Falou século XIX, você tem que lembrar de uma palavra. Imperialismo. Século XIX, você bota logo na sua mente, ó. Imperialismo. O que é imperialismo? Aquela busca por novos mercados, por novos territórios, na África e na Ásia. Beleza? Acarretou diversas transformações políticas, econômicas e sociais que atingiram os países influenciados por esse processo de expansão. Dentre as transformações geradas pela Revolução Industrial, identificamos a
ela perdeu a capacidade, no século XIX, ela perdeu a capacidade de exportar capital e mão de obra por parte dos países industrializados, em função da necessidade de gastar com a área social. Não existia gastos sociais na época, primeiro erro. E segundo, no século XIX, a indústria ela está mega power turbo change estribada. B. Houve uma superação progressiva do capital empregado na produção industrial pelo predomínio de investimento na área comercial e mercantil. O que é a área mercantil? É você fazer troca. O que é que dá mais dinheiro? É comprar e vender ou produzir e vender? Comprar e vender ou produzir e vender, jovem? Produzir e vender. A pessoa, se tu compra bolo, tu compra o bolo de uma pessoa e tu vende bolo. Tu não tem um gasto muito maior, não? Se tu fizesse o teu mesmo bolo e tu vendesse, e se tu fizesse esse bolo industrializado, que tu vai ter um custo bem menor. A indústria, jovem, ela gasta pouco, porque ela faz em quantidade. Tu não tem noção de como sai barato quando a coisa é produzida industrialmente, tá? Professor, então por que chega tão caro pra gente? Ah, porque ela não vende para você o produto. Ela vende esse produto agregado com marca, agregado com status e agregado com uma coisinha chamada sua necessidade. Se você disser para mim que paga X por uma coisa, para que eu vou baratear? Você não paga? Então eu vou vender mais caro, tá? Vender carro no Brasil é bom? É ótimo, porque a base do nosso sistema é rodoviário. Se nós fôssemos um país que morássemos igual a Suécia, no meio do mar, vender carro não era um bom negócio. Na Nova Zelândia não vale a pena vender carro, eles se deslocam pelos oceanos, de avião, porque é muito isolado, é uma ilha, aí não vale a pena. Mas aqui, na nossa dimensão continental, então cada um tem sua necessidade, a indústria encarece. C. Houve enfraquecimento dos grandes conglomerados econômicos em virtude do acirramento da livre concorrência. É o contrário, foi o que eu disse para você, a indústria estava com tanto dinheiro que ela podia comprar países. Então como é que ela está fraca? Tá certo? Ou o D de jeans. Desenvolvimento do nacionalismo europeu, amparado por ações políticas e econômicas de intervenções em países da África e da Ásia. Por quê, professor? Imagine que a indústria está com dinheiro, só que ela está super produzindo. Como é que ela faz para ganhar mais dinheiro? Se ela baratear o custo. Melhor maneira de baratear o custo? Se eu pegar essa mão de obra mais barata. Onde é que eu vou encontrar mão de obra barata? Se eu invadir a África e a Ásia. Aí eles vão investir para os países fazerem as guerras. As guerras eram patrocinadas pelas empresas. Ela não pode aparecer a empresa. Mas quem dava o dinheiro para a guerra era a própria empresa, para sair da crise econômica. Então é o item D de danado, tá? Na 9, desculpa. Questão 10 é uma questão sobre a Revolução Francesa. Olha, por que a Revolução Francesa é tão importante, professor? Porque a Revolução Francesa é a primeira vez que a gente cria esse documento. A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Não havia antes disso uma declaração universal que falasse qual é o direito do homem, qual o direito de cidadão, tá? Nessa declaração, trazia o seguinte princípio: os homens nascem e se conservam livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem ter por fundamento o proveito comum. O que quer dizer o proveito comum? Os bens materiais. Então, eu sou igual a este jovem em direito. Temos os mesmos direitos, mas eu sou diferente dele porque ele tem bens que eu não tenho. E eu tenho bens que ele não tem. Quer dizer, isso defende a ideologia de qual grupo da burguesia? Da burguesia. A burguesia quer ser igual à nobreza. Ela quer ser igual ao clero. Só que ela não aceita que o clero e a nobreza sejam iguais a ela em relação ao dinheiro. Porque a burguesia tem dinheiro, só que pagava muitos impostos. E aí não ficava com o dinheiro que ela produzia, tá? Esse princípio é decorrente da incorporação da reivindicação da classe média por maior participação na vida política. Professor, a burguesia é a classe média? Naquele tempo, não existe classe média. Não existe essa expressão classe média. Por isso que o item A está falso. Você tinha quantas 3 classes na França? 3. Primeiro estado era o clero. Segundo estado era a nobreza. E o terceiro estado era todo mundo.
todo mundo que sobrou é o terceiro estado. Então eles não têm classe média, tá? B, reconhece a necessidade de assegurar o direito dos vencidos, sem distinção de classe. Ele colocou uma distinção de classe. Qual classe? Econômica. A burguesia quer ser igual ao pobre? Não. Ela diz que todo mundo tem os mesmos direitos, mas cada um com o seu dinheiro. Não é igualdade econômica, é igualdade jurídica. E nem é jurídica, né? Porque a mulher está inclusa. Não, a declaração é de direitos do homem e do cidadão. Então a mulher vai ter direito político? Não. Eles diziam que a mulher não era cidadã. Por quê, professor? Segundo o argumento deles, a mulher não tem condições de entender sobre política. Quem disse que a mulher não entende sobre política? Os homens. Então como é que eles faziam para a mulher não se meter sobre política? Eles puniam quando elas tentavam se meter em assuntos políticos. A menina era educada desde Little Pivot a achar que mulher não tem nada a ver com política. Tá certo? Assistiram o filme do Titanic? Aí tem uma cena do Titanic que tem um jantar. Aí quando acaba o jantar, os homens chegam e dizem assim: agora nós vamos lá para tal espaço que nós vamos falar sobre política. Eles até tiram brincadeira com o Jack, que é o Leonardo DiCaprio. Você vai ficar aí com as mulheres? Nós vamos falar ali sobre política. As mulheres não eram convidadas para esses debates, tá? Beleza? C. Incorporação do camponês à comunidade cidadã com direitos sociais, políticos e reconhecidos na lei. Jovem, eu não estou incorporando o camponês, eu estou incorporando todo mundo que for homem. Todo mundo que for homem. De maior ou de menor? De maior. Até hoje o de menor não tem participação política igual ao de maior. Professor, mas o cara com 16 anos não pode votar? Mas, por exemplo, quando você vai assumir os cargos, tá? Os cargos políticos, você pode assumir o cargo político quando você tem 18 anos. Na maioria dos cargos políticos, os mais importantes, a partir de 35, tá? D. Numa crença popular, na perspectiva liberal burguesa, que a revolução foi feita por todos e em benefício de todos, o povo acreditava que era para todo mundo? Acreditava. Senão não tinha seguido a burguesia. A Revolução Francesa era para todos? Não. Mas ela precisa de todo mundo? Precisa, porque ela precisa do povo, que alguém vai ter que enfrentar o exército do rei, né? Aí quem é que ela botar para enfrentar o exército do rei? O povo. E por que ela não foi? Acho que ela quer morrer. Se ela morrer, como é que ela vai governar? E como é que o povo acreditou? Ele foi induzido a achar que aquele era o papel dele, que o povo tem papel de rebelião. Tá certo? Beleza? Olha, eu vou fazer duas. Então vou escolher aqui a danada da danada, tá? Nós vamos fazer a 13 que eu estou devendo. Beleza? E vou fazer, jovem, a questão 19, porque fala sobre xenofobia. A 10, amor, item D de danado, tá? Beleza? Tem um gabaritozinho aí no final, já conferi o gabarito, está tudo ok. Pode confiar, vai dar certo. Vamos aqui a 13. A partir de 89, tá? Com a queda do Muro de Berlim, se instaurou um novo mundo baseado em relações econômicas e geopolíticas, que não trazia mais a marca da divisão leste-oeste, nem o confronto capitalismo e socialismo. A globalização. Jovem, às vezes é difícil você entender o que quer dizer globalização. Leia de trás para frente, ó. Globalização é uma ação global. A gente vai tender a fazer uma língua única, uma cultura única, um mercado único, tá certo? Sobre a globalização. Se o mercado está virando global, o item A diz que fechou as fronteiras nacionais. Na globalização, as fronteiras nacionais estão fechadas? Não. A gente entra produto estrangeiro em todo canto. Nós temos produto japonês aqui, produto brasileiro lá fora, tá certo? Beleza? Ontem mesmo eu vi no Facebook de um ex-aluno que está fazendo Ciência Sem Fronteira, tá certo? Ele estava lá na Alemanha e ele recebeu da família um bichinho de cajuína e estava comendo peta. Postou no Facebook, matando a saudade, peta e cajuína. Tá certo? Quando é que a gente conseguiria comer peta e cajuína
alguns anos atrás. A globalização facilita o transporte, facilita o acesso. B, fortalecimento do estado de bem-estar, falsíssimo. O que é o estado de bem-estar, jovem? É quando o governo gasta com a área social. No neoliberalismo eu gasto mais ou menos? Menos, não pode ser o item B. A gente forma blocos econômicos supranacionais. O que é um bloco econômico supranacional? É quando esse bloco econômico ele é maior do que a nação, tá? A gente busca o estado mínimo e elimina os protecionismos. Corretíssimo item C de casa. Vamos para de 19ª nossa serradeira, que eu tenho uma mensagem para vossos peoples. Na nossa 19ª, jovem, um tema que cai direto no jornalismo, nos assuntos jornalísticos, a questão da xenofobia na Europa em relação ao povo islâmico. Esse ano, logo em janeiro, dia 6, 7 de janeiro, aconteceu aquele atentado do Charlie Hebdo, jornal francês que usa de um humor extremamente desnecessário para tratar do mundo islâmico, tá? E a França proíbe a roupa muçulmana. O muçulmano é muito mal visto no governo francês, tá? A proibição do véu islâmico, questão 19, que cobre todo o rosto, aprovada pelo Senado francês, é um passo certo. Essa proibição não tem nada a ver com a intolerância ou mesmo cerceamento da liberdade de praticar uma religião. O véu integral, seja o niqab ou a burca, porque tem um véu que cobre só o rosto e deixa os olhos de fora. E tem aquele véu que é o niqab ou a burca que cobre tudo, que até os olhos ficam cobertos, fica um espaço, ele consegue ver, mas você de fora tem dificuldade de ver até qual é a cor do olho da pessoa, tá? É um obstáculo de primeira ordem à integração, que não pode ser tolerado em uma sociedade europeia aberta. O véu integral não é parte da liberdade religiosa, mas apenas um instrumento da tradição, usado para privar as mulheres de suas personalidades e autonomia. A separação entre igreja e Estado na Europa é uma grande conquista do iluminismo. Só tem um detalhe. O texto está falando que a mulher que usa o véu é uma mulher que é dominada. Só que você está olhando pela visão europeia. Você tem que perguntar a essa mulher muçulmana se ela se sente dominada usando a burca. Às vezes a cultura dela, como é bem diferente da sua, ela não se sente dominada ou humilhada. Ela se sente humilhada quando ela tem que se mostrar. É o mesmo choque cultural de você dizer assim, a mulher muçulmana é humilhada. Aí você imagina a mulher dessa muçulmana vindo para cá no carnaval e vendo o que acontece nas imagens do desfile da escola de samba. Qual das mulheres está sob exposição de humilhação? Aí você inverte os valores. Do mesmo jeito que a gente não vê humilhação naquela cena, ela não vê quando usa a burca, tá? Texto 2. Há algo de profundamente cínico na lei francesa que proíbe mulheres de portar indumentária como a burca e o niqab. Primeiro porque essa lei nada tem a ver com a laicidade do Estado. Na verdade, o Estado laico é aquele que é indiferente à religiosidade. Tal distância significa duas coisas. As leis não serão influenciadas pela religião e o Estado não legisla sobre práticas e costumes religiosos. No entanto, não cabe ao Estado dizer que uma roupa é signo de opressão. Até porque a opressão é algo que só pode ser enunciado na primeira pessoa do singular. Eu me sinto oprimido. E não na terceira, você está oprimido. Mesmo que não saiba ou você não tenha coragem de dizer, vim libertá-lo. Quer dizer, não é você que tem que dizer que ela está oprimida. É ela que tem que se sentir oprimida, tá? Da leitura do texto pode-se inferir que os dois autores recorrem a argumentos de natureza religiosa para abordar o tema da proibição. O primeiro texto fala sobre religião, fala que o Estado é laico, por isso que é contra a burca. Não pode ser o A. B. Os dois textos condenam a separação entre Estado e religião na sociedade burguesa. Só o primeiro texto. O segundo fala que o Estado laico não tem nada a ver com religião. É justamente o Estado que não liga para a religião e não aquele que não trata de religião. C. Ambos expressam pontos de vista opostos, porque os dois se apoiam em argumentos de natureza liberal. Sim, o primeiro fala sobre laicidade,
O Estado é laico, não deve se meter na questão religiosa. E o segundo fala sobre a invasão do Estado no direito de escolha daquela mulher, de usar ou não a burca. Tá certo? Beleza? Antes da pergunta aqui, só reforçando o que o tio Fábio falou, tá certo? Quando acabar o Enem, quem for tentar o ES, quem for tentar as outras universidades, tá certo? As aulas do alcance lá na Assembleia Legislativa. Beleza? Sábado pela manhã. Lá não é à tarde, tá certo? Não é domingo, é sábado de manhã lá na Assembleia Legislativa. Finalzinho ali da Pontes Vieira, tá? Beleza? Menino de jovem, boa tarde. Para alguns isso não tem muito valor, tá certo? Mas para mim, que passei por uma educação que isso era feito, eu sei o quanto me ajudou no dia que eu fui fazer minha prova, tá certo? Então assim, a luta pessoal, a gente não tem como saber nunca, tá certo? O que é que cada um passa para estar aqui no final de semana e o que é a escolha para cada um de tentar esse Enem, independente de idade, tá? Porque tem gente que com 16 anos tem uma história de vida e uma luta de vida que uma pessoa de 40 não tem, tá? Então, antes de tudo, eu acho que o maior recado para essa prova é que ela é papel. No final das contas, é só papel, cara. Tá entendendo? E tu é um ser humano. Um ser humano contra um papel. E se tu achar que tu cabe dentro de um papel, que tu pode ser dimensionado por um papel, então você não vai conseguir nunca conquistar aquilo que você almeja. A gente não tem limites. O limite da gente vai até a gente conquistar alguma coisa. Quando a gente conquista, a gente viu que aquilo ali podia ser feito. E antes mesmo de tentar, tem gente desistindo. Então nessa semana, coloque duas coisas na cabeça de vocês. A obrigação de passar não existe em nada na vida. A obrigação de tentar existe em tudo. A gente tem que tentar tudo que a gente quer, a gente tem que tentar. Que seja uma, duas, três, quantas tentativas forem. Mas a gente tem que tentar. Isso você não pode desistir de tentar. E dois, nenhuma prova nunca vai ser maior do que você. Ela nunca vai poder dizer o quanto você pode. Então se o seu sonho é ser médico, se o seu sonho é ser engenheiro, é ser advogado, mas você vem de uma situação que parece que vai te impedir de alguma coisa, isso não é verdade, cara. Agora, se você quiser acreditar no que é dito de fora de você, a gente aceita. Do mesmo jeito que você não vai ser bom se eu disser que você é bom, você não vai não conseguir se eu disser que você não consegue. Você tem que tentar, tá? E eu acho que o mundo é pequeno o suficiente para o que a gente planta aqui, a gente colhe. O problema é que a gente quer colher na hora que a gente quer. A gente faz uma coisa para uma pessoa e quer que ela responda na hora. Mas ela vai responder para a gente. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Se você faz coisas boas, essas coisas boas vão voltar para você. No tempo de Deus, que a gente não entende, tá? E que o tempo de Deus se abra essa semana para vocês. Que o coração de vocês esteja aberto para tentar mais uma vez ou a primeira vez, tá? Porque a nossa parte aqui a gente fez durante todo o projeto. Quarta-feira tem a última, tá? O último passo. Eu acho que quem veio todos os finais de semana fez a sua parte. Então, cara, de coração, paz, que vocês estão preparados, tá? Beleza? Tchau. Tudo de bom. Até quarta. Tchau, jovens.